foi descobrindo que ela ia ser uma professora. E por trás de uma professora, tem uma mulher que cresceu, uma mulher que sonhou, uma mulher que cresceu, uma mulher que caiu e uma mulher que recomeçou. E hoje eu quero convidar aqui a Wanda Teodoro, dona e proprietária da SEAC. Pode... Muito prazer, seja bem-vinda. Obrigada. Tá. Só um minutinho aqui. Nós vamos falar aqui. Só um minutinho aqui, gente. Isso acontece nas melhores famílias. Bora lá, gente. Então, eu vou falar aqui. Primeiro ela vai se apresentar. Quem é Wanda, né? Como pessoa, como profissional. Primeiro se apresenta, depois nós vamos estar falando um pouquinho da tua empresa, como começou o teu sonho. Boa tarde, né, a todos que estão assistindo aí o Rota Musical Brasil. Né? Primeiramente eu quero, antes de falar de mim, eu quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho, né, da minha história, né, e agradecer Ele por tudo, né. Se não fosse Deus, não estaria aqui nesse momento, né, Deus nos guiando, nos orientando, né, e nos abençoando a cada dia. Né, a Wanda? Wanda tem hoje 45 anos, né, sou mãe de 3 filhos, né, e esposa, tenho 2 netos, né, e sou professora, sou psicopedagoga, né, e já atuo na área da educação há mais de 15 anos. Muito bem. E como foi que nasceu esse sonho, essa empresa SEAC? Todo sonho, né, ele tem um início, né? Antes de começar o SEAC, o sonho meu veio quando eu era criança, né? Eu era pequenininha ainda, né? Acho que eu tinha uns 8, 9 anos, já brincava no fundo de casa, né? Só que eu não era aluna, não. Eu era professora. Eu não era aluna, não. A aluna era minha mãe. Eu gostava muito quando a minha mãe ia para casa de uma amiga dela chamada Maria. E ela tinha 2 filhas, né? A Simone, né? E a Andréia. E tinha minha irmã, que era minha aluna. Então a Simone, a Andréia e a minha irmã Poliana eram minhas alunas e eu era a professora. E eu já começava com carvão, né? Fazia lá o quadro e era professora, já estava ensinando as meninas, né? Então o sonho nasceu aí, né? Só que para chegar a ser professora, ao SEAC, teve uma grande, longa história aí, né? Que para começar o SEAC, né? Que hoje o que é, né? Primeiro começou na infância e depois a dificuldade, né? As coisas às vezes nem sempre pra gente são fáceis, né? Me casei bem jovem, né? Aos 17 para 18 anos e consegui concluir o meu ensino médio, mas o meu sonho era de fazer uma faculdade de pedagogia. Só que na época que eu terminei, Nilda, era muito difícil, muito mesmo, fazer uma faculdade, né? Então o meu sonho, ele continuava muito distante de mim, porque eu não tinha dinheiro para pagar a minha faculdade. Só que eu vivia ligando para as faculdades, perguntando quando era o vestibular, porque quando a gente sonha, a gente tem que, pela fé você vai ligando, vai conversando e ligava para as faculdades, quando é que vai ser o vestibular? Mas literalmente eu não tinha dinheiro, eu não tinha condições financeiras de pagar, ou mesmo não consegui passar pela federal. Mas o sonho ficou ali, né? Aí um dia uma coisa do sonho é você não desistir de sonhar, né? Na época eu trabalhava na casa de uma amiga, de doméstica, e eu estava lá no cantinho dela e estava lavando a roupa dela. E eu lembro que eu olhei para o céu assim, Nilda, e disse assim: Deus, jamais eu vou deixar de sonhar
de ser uma professora. Eu tô aqui. Nossa, então desde pequena você foi sempre pensando na professora. Sendo ser professora. E muitas vezes você já ouviu alguém, porque eu tenho uma irmã, né, que fez faculdade, ela é professora, falar, não dá dinheiro, vocês ouviram muito isso? A gente ouve, mas é coisa assim, não é o dinheiro, era a vocação, é desejo mesmo, né, de ser professora. Só um minutinho. Vocês viram a importância, presta atenção, professora. Hoje todo mundo fala, essa profissão não vai dar certo, mas o que eu falo para você sobre propósito de vida? Não é sobre o dinheiro, não é o dinheiro, esse dia eu estava até estudando sobre o dinheiro em si é maldição, é um Deus, Mamon. Mas o propósito de vida, o dinheiro é bênção para nossa vida, é em torno daquilo que Deus tem para nossa vida. Qual o propósito que você tem? Então, assim, presta atenção o que a Wanda vai falar, porque no dia a dia eu escuto muitas meninas chorando. Você, às vezes, você ganha 50, 20 mil reais, mas você é infeliz. Você chega no final do mês, pega aquele dinheiro, você não sabe nem o que fazer, porque aquele prazer, aquele propósito de vida. Então, assim, fica atento, porque quem sabe hoje vai mudar a tua história. Hoje você vai ver que desde pequena ela sonhava em ser professora e ela não deixou, tenho certeza que ela não deixou, porque hoje a escola dela é referência na nossa cidade, em tudo, né? Como família, como referência de aprendizado. Então pode continuar, Wanda. E aí eu olhei para o céu e disse assim, Deus, eu vou sonhar. Vou sonhar. Só que eu tô nesse momento, eu vou fazer o melhor que eu tiver aqui, estou trabalhando aqui e vou fazer o melhor. Pouco tempo depois, falta muito não, hein, Nilda? Deus honrou. Meu esposo deu não sei o que deu nele, e falou assim, eu vou lá pagar a tua inscrição da faculdade. Eu falei, o quê? Vamos comer o quê, homem? Aí o homem foi lá e pagou a faculdade, né? E Deus honrou, a gente conseguiu concluir a faculdade e começou os primeiros projetos, né? Que eu comecei a trabalhar como voluntária, né? E comecei a trabalhar como voluntária no projeto Brasil Alfabetizado, alfabetizando jovens e adultos, né? E deu um retorno aí, então. Não, conferindo aqui no YouTube, tá? Tá. Deus tirou. Então eu comecei a alfabetizar jovens e adultos, porque eu queria fazer algo dentro da educação. E, então eu tinha vários alunos, eu tinha um aluno de 80 anos, né, que queria aprender a ler. E cada vez que a gente via aquele aluno aprendendo uma letra, uma palavra, aquilo era muito gratificante, era muito gostoso e maravilhoso você ver alguém começar a juntar as letras e ler. Então o propósito aí começou de infância, depois foi para o Brasil Alfabetizado, depois a gente foi para uma escola regular, né? Quando eu fui para trabalhar em 2015. Quando eu fui ser professora regular, que aí começou a nascer a vontade de abrir uma escola. Que você disse que quando me perguntou, a pergunta foi quando saiu a vontade do SEAC. Quando foi que... O que você entendeu? Por que você... o que você achou assim que poderia dar certo? Você sair uma professora e querer uma escola. Que agora nós estamos passando... Você contou a sua história, né? Agora você já está indo para a escola. E... aproveitando aqui e falando, olha o sonho dela. Ela era professora, contou a história, o propósito de vida e contou que não tinha dinheiro, mas ela já foi, já terminou a faculdade. Agora, o que fez você acreditar que você poderia um dia ter uma escola, se você fala que não tinha dinheiro? Não tinha dinheiro, né? Pois é. O único bem que eu tinha era a minha casa. Eu tinha minha casa, meu único bem. Aí a gente encontra umas pessoas assim, a gente fala que é doido, mas é usado por Deus, né? Aí é quando eu tinha um desejo muito grande, né? De ter algo meu, né? E de ter uma escola mesmo, só que era impossível. Só que aí eu converso com meu cunhado Elias e a minha irmã Poliana, né? E quando eu converso com eles topam. Bora fazer uma escola, a gente entra, a gente ajuda. Só que o nosso propósito era de abrir duas salas de aula apenas, né? Que aí, conforme iam chegando os alunos, a gente ia crescendo a escola conforme a demanda de aluno, né? E então a gente começou a sonhar, né? Só que aí, o que eu fiz, né? Falei, meu Deus, o que eu tenho? Aí o que eu dei? Eu dei a minha
dei a minha casa, na época, A única coisa que você falou que tinha era que sua tinha na minha casa. casa. Eu dei a minha casa, abri mão da minha casa naquele momento e o Elias entrou com uma faixa etária em dinheiro, né? Só que para construir um sonho, o sonho não é barato, né? E o que aconteceu? A gente, acho que é o meu. Meu Deus. É o meu ali. Então, o que aconteceu? Precisava de mais dinheiro e quando entra o... Se quiser pegar lá, Nilda. Eu pego. Tá na bolsa. Pode trazer aqui. O que aconteceu, né? Faltava dinheiro, a gente precisava de dinheiro, né? Para continuar. Aí, quando entra o meu outro sócio, meu irmão. Falei, nossa... Nossa, então tua família, o sonho não foi só dela, Não. já envolveu uma família inteira, né? Entrou meu irmão Levi, que aí o Levi fez toda a diferença, né? Porque só a contribuição que a Poli tinha colocado, mas o Elias não ia dar. Então entra o Levi, meu irmão caçula. Que viu o povo indo e falou, bora junto. Vambora né? também, entrou. Ele fala, brinca até hoje, né? Que ele entrou de gaiato no navio, mas não foi. Como você disse, foi um propósito de Deus. Né? Porque a nossa escola hoje você conhece, né? A estrutura do SEAC, é uma estrutura de escola mesmo, Vamos né? colocar as fotinhas pra você? Sim, pode colocar. Coloca aí que as meninas, o pessoal já vão assistindo e já vendo aqui. Você pode até conversando alguma história e pode pedir pra Esse é o primeiro dia de aula, tá? Aham. Esse aí foi o primeiro dia de aula. Aí tá indo a Poliana, mas o Elias, né? A Poliana tá com o bebê, que a minha irmã veio, né? Aham. Ela não trabalha comigo na escola, né? Mas ela veio no primeiro dia para dar o suporte, né? Para nos ajudar aí. Só que não tinha muito aluno não, tá, gente? Só tinha 8 alunos. E uma escola enorme, enorme, 8 alunos, gente. com a capacidade para 200 alunos, tá? Aí é nosso primeiro projeto, a gente começou a trabalhar com projetos, tá? Aí já aumentou os meninos. Aham. Já em setembro, que é o projeto do trânsito, de 8 crianças já tinha esses aí, olha. Os bebês, né? Porque é uma das referências do SEAC, né? É a questão do berçário, tá? Então, quando o Levi entrou, fez toda a diferença financeira. Foi quando o sonho foi construído, tá? E a gente deu início aí às obras do SEAC. Esse daí já é... É também um projeto de leitura que a gente fez, tá? Com as crianças no SEAC, tá? É o primeiro ano da escola esse daí, tá? Em 2018, quando a escola foi inaugurada, tá? Isso aqui é 2026. Esse já é 2026 aí que a gente... Esse já é recente, né? Esse já é recente. Esse já é, no caso, esse já é a escola hoje. Hoje é a escola, né? Nossos profissionais, as professoras. Tem mais não, né? Vou buscar no WhatsApp. Tá, aí o... aí você pode já passar por fora. Aí, você falou que entrou o Levi, né? E o crescimento... Peraí que ele já vai passar e nós termina aqui. E daí já é esse ano, né? Não, isso é 2018, tá? Ah, Tá bem diferente, esse é 2018, tá? É o primeiro projeto da escola, primeiro ano da escola. Esse foi o primeiro ano. Esse é o culto. Uma pausa. Ó, o culto, né? Importância, porque quando você levantou, é um altar ali, foi um altar pro Senhor. E quem for o primeiro convidado, garanto que foi a primeira vez ali, o Senhor. O que eu quero falar hoje? Você fala assim, não, meu programa não é um programa cristão. Mas a minha vida, a minha bússola é a palavra de Deus. E não tem como eu andar, onde eu andar, que não usar essa bússola. E o que a gente tem muito visto? Talvez você hoje tá aí, não sabe nem como começar ou recomeçar, porque um dia você pediu, falou para Deus, eu tenho um sonho. O Senhor te abençoou, você insistiu tanto pro Senhor, mas você não estava preparado, não buscou aquela preparação. E aí, de repente, você realizou o sonho
E ao invés de você fazer aquele altar ao Senhor, você pegou para você, idolatrou aquilo. Então isso é algo muito importante, porque é muito real. No dia a dia, o que eu vejo de pessoas na cama, doente, porque não consegue mais enxergar e nem saber de onde começou. Então hoje, em nome de Jesus, que destrava, você que está ouvindo esse programa, sinta destravando. De onde foi? Qual foi o sonho que você começou e você deixou o Senhor para trás? Falou, não, Deus, agora eu sozinha estou. E é interessante essa foto, né? A importância de colocar Deus em tudo. Pode falar, Wanda, acabei. Eu tava pregando aqui. Mas como a Nilda falando, né, de chamar o Senhor, mas o SEAC é uma escola cristã. A gente não prega denominação nenhuma, mas a nossa base é a bússola que ela falou, é a Bíblia Sagrada. Então, todos os eventos e reuniões, nós, lá na escola, a gente coloca Deus. Porque se tudo tiver Deus, tudo vai bem. Se o seu barco, né, como a Nilda falou, se o seu barco, Jesus estiver no seu barquinho, vai dar tempestade? Vai dar tempestade, que já não vai chegar na tempestade. Já a gente vai chegar na tempestade, que há tempestade, mas ele não vai afundar. Então, todos os nossos inícios de reuniões, né, com os pais, projeto, a gente apresenta a Deus. E a gente convida, sim, todas as manhãs, né, nos nossos devocionais, a gente convida o Espírito Santo, Deus, para estar lá, tá bom? Aí as meninas cortando, essas duas moças aí são as madrinhas do... Era assim, né? Isso, Iraci e a Carla. Nada, bem diferente. Isso, a Iraci e a Carla. Não, outra coisa importante, essa foto pode aqui, falar, gente. Pode falar. Essas duas moças aqui é a ex-patroa sua, né? Ex-patroa dela. E que interessante, olha só que lindo. Eu vou falar agora com empresários e também com pessoas funcionárias. Essas empresárias, elas sair uma pessoa competente, se uma mulher que é uma professora, presta atenção, quer montar uma escola, que mulher extraordinária, né? Olha o conteúdo dessa mulher. E essa dona dessa escola, poderia segurar ela ou então falar, não, olha ali, não, ela estava junto com os sonhos dela. Então, se você é patrão, às vezes você é tão egoísta que é só pra você, não vai crescer, não vai. E ali, tanto ela é próspera quanto a escola das meninas, né? É próspera. Cada vez crescendo mais, todo ano. Posso só falar uma coisa aqui muito importante? Pode. Porque eu pedi as contas, né? Quando eu senti desejo de ter o SEAC, eu não achava justo trabalhar, né? Porque é frágil, né? De você ter uma escola, querer ter uma escola dentro de uma escola. E eu cheguei para Iraci e falei, Iraci, eu vou pedir minhas contas porque eu desejo abrir uma escola assim, assim. Ela, sério? Calma aí que eu vou conversar com a Carla. Falei, eu vou ganhar as contas, né? Aí o que aconteceu? A Iraci me liga e falou bem assim, Wanda, eu conversei com a Carla e ela falou que você continua trabalhando e você vai aprender aqui para você fazer lá na sua escola. Que top, né? Isso é lindo, tá? E o ensinamento, né? Exatamente. Então ela falou, o empresário precisa abençoar o crescimento do seu funcionário, né? E hoje elas são as madrinhas, a gente deve muito a elas, né? E eu fiquei 2 anos ainda no Alencar, né? Fiquei com elas lá 2 anos e só depois que eu fui para minha escola e elas foram lá cortar e até hoje me dá o suporte quando a gente precisa, porque elas são bênção. E interessante que você também, né? Que você poderia ter um sonho e ficar quietinha, né? E igual apunhalar, né? Pelas costas, escondidinha e simplesmente tchau. Tchau. Não, você foi sincera. Sinceridade. Você foi, então tudo isso é importante para um sucesso de uma empresa. Quando a gente fala que empreendendo com propósito, é sobre isso. Não adianta a gente querer andar conforme a gente quer. A bússola, primeiro, é a palavra. E depois, ali, você então pode ver os grandes empresários, todos que têm sucesso, eles buscaram a bússola primeiro no Senhor. Então, ali, tudinho tá os ensinamentos, né? E esse daqui já é lá... 2025. Então, esse aqui é alguns eventos, É uma né? cantata, lá de Natal.
que a gente não é Papai Noel, né, que a escola trabalha que é cristã, mas sim Papai do Céu, tá? E ficou muito linda essa cantata, tá? Os anjos, fizemos toda a homenagem, toda a honra aí pro dono da festa, né? Porque o dono da festa do Natal quem é? É Jesus, né? Ele que nasceu, né? Então a gente fez toda a honra e toda a glória para ele. E interessante, você nunca deixou de honrar ele. Não, e nem vou deixar. Tudo, na tristeza. Ele é tudo. E esse daqui é interessante. Deixa o vídeo rolar um pouquinho, esse daqui, porque foi uma festa, eu acho que eu até tava lá nesse dia. Tá, acho que tá. Que foi uma festa muito linda, tava cheio de... Olha, esse daqui é o SEAC, uma escola, né? Você pode estar procurando, ter um Instagram, né? Tem. Pra estar procurando. Então, olha aí. a alegria, né, deles ali. A outra, não. Os pais, né? Quando os meninos não forem, os pais vai lá ajudar. E a tua escola é uma escola apaixonante, que eu lembro que o ano passado os meninos, quando pré-2, né, eles saíram com raiva, né, da escola. Não queria sair de lá, né? A gente tem uns vídeos aí, não queria ir para outra escola. Não, quero a minha escola, eu quero o SEAC, né? Então é importante vocês verem aqui, ó, o tamanho do evento. Então, um sonho, olha a escola. 2 salas só. e se transformou em tudo isso. E já o comercial, já? Isso. Então, vamos ao comercial. Vou passar para você e você vai preparar. Então, vamos para o comercial. Foi muito rápido e nós vamos ter que correr, contar, assim, resumir um pouco mais, porque se a gente ficar uma semana aqui, São 8 anos, né? Não conta tudo. Então, assim, já a gente tá de volta. A gente tá sem microfone agora? Tá com o microfone. Foi cortado, vai ouvir a voz? Agora não. Olá, meu amigo e cliente que chega agora. Pra quem vai construir ou quer reformar, a Madeireira Novo Horizonte é a sua hora. O lugar certo onde o sonho vai brotar. Se precisa de tábua ou de ripa na mão, ou madeira de escoramento pro seu chão, temos a base forte pra sua estrutura, qualidade que dura e traz segurança pura. Na Novo Horizonte o trabalho acontece. Quem compra hoje o futuro agradece. Da viga ao caibro, da prancha ao portão, sua obra completa no nosso galpão. Madeireira Novo Horizonte, você, tudo a ver pra quem quer vencer. Para começar e concluir o seu projeto, portas de compensado e mista pro teto, o madeirite firme que não te deixa na mão. Na Rua Petrolina 10.525 o chão tem prego dobradiça e a fechadura também, parafusos pra telha que te fazem o bem, caixa d'água robusta e telha de qualidade pra cobrir sua vida com total liberdade. Na Novo Horizonte o trabalho acontece. Quem compra hoje o futuro agradece. Da viga ao caibro, da prancha ao portão, sua obra completa no nosso galpão. Madeireira Novo Horizonte, você, tudo a ver pra quem quer vencer. Não deixe pra amanhã o que se pode comprar. Coluna e treliça prontas pra levantar. Faça seu orçamento, ligue agora pro telefone 99260-255. O nome é confiança que se constrói com suor e verdade. A melhor madeira de toda essa cidade. Na Rua Petrolina te esperamos chegar.
com tudo que a sua obra vai precisar. Madeireira Novo Horizonte, parceria de fé, levantando o Brasil e mantendo o povo de pé. Sua empresa ou seu pequeno negócio precisa personalização visual? Então procure quem entende do assunto. Ueda Artes. Na Ueda Artes você encontra cartão de visita, panfletos, adesivos personalizados, banners, fachada, camisetas e tudo que você precisa para sua empresa em comunicação visual. Ueda Artes, Rua Almirante Barroso, 2289, entre Rafael Vaz e Silva e Guanabara. Se preferir, ligue 9285-2473. Ueda Artes. Polpas Zanata, as mais deliciosas polpas de fruta da região norte. Bem-vindo à indústria de polpas Zanata. É aqui, na indústria de polpas Zanata, onde elas embalam o açaí delicioso prontinho para servir. Que polpas? 3214-3030, 3219-0844, 999-86-3575 e 99275-6617. A indústria de polpas Zanata está em 3 endereços: na Alexandre Guimarães, na Jorge Teixeira e na Japuarana. Grambex, gramados sintéticos para paisagismo, esportivo e grama decorativa. Campus Society, playground, decoração, paisagismo, mão de obra especializada para instalação. Fazemos a manutenção da grama sintética da forma correta. Atendemos em Rondônia e Acre. WhatsApp 69 999835757. Site www.grampex.com.br. Voltamos aqui. E agora, o que eu vou falar pra você? Tava a escola, o sonho, tudo bonitinho, né? Vocês viram a inauguração. E de repente, quando tudo mudou, a Wanda vai falar como foi que tudo mudou após a pandemia, Wanda. Com você Durante a pandemia, né? O que aconteceu? Tava tudo correndo bem, tudo lindo, como vocês viram algumas fotos, né? E a gente ganhando nome no mercado, né? Como referência na educação infantil. Mas aí, o que acontece? Vem a pandemia mundial, né? E a gente, uma escola que era bebê, que era neném, estava engateando naquela época ainda, né? Ganhando ainda novos clientela. E eu lembro que a gente tinha começado assim o ano, Nilda, com aquele sucesso. Meu Deus. Gente, tem bastante menina, aquela alegria assim, a gente sorrindo, né? Contratamos novos funcionários e quando foi dia 17 de março, né? Aconteceu que todas as atividades escolares, elas teriam que ser encerradas e as aulas permaneciam online. Mas como ser online é algo que é para a educação infantil? A gente tentou, mas os pais não aguentaram, os pais foram trabalhar em casa, né? Existe hoje até empresas, né? Acho que vocês sabem, que ainda continuam trabalhando a pessoa em casa, né? Porque se deu melhor. E a gente perdeu aquela clientela que a gente tinha e ficamos com 6 alunos. Meu Deus. Você pensou em desistir nesse recomeço? Pensei. Pensei em desistir e eu estava sentada naquela quadra ali, ó. Eu sentei na quadra e coloquei minha mão bem assim, bati e falei, Deus, 6 alunos, não dá nem para pagar os funcionários, nem me sustentar na realidade, né? E, meu Deus, o meu sonho, que eu tanto sonhei, né, de esforço, que foram 2 anos na construção, né? A gente começou, a construção demorou 2 anos para ser construída, para ter o que a gente tem hoje. E eu, na quadra, eu sentei e falei, Deus, e agora? Deus, eu não dá mais, não tem condições, né? Porque não podia voltar, porque a escola nossa parecia mais um hospital do que uma escola, né? Os professores tinham que usar o material de IPI todinho. E teve tudo você lembra? isso, Teve aquelas negócios, aquelas capas brancas, né? E luva. Até assustava as crianças, né? Muito bem, assustava as crianças. E mesmo assim a gente perdeu, né? E a gente queria retornar, mas para retornar era muito complicado, porque ainda estava bem recente o Covid, né? E eu falei, Deus, eu vou encerrar aqui. Eu vou encerrar e naquela coisinha da quadra, sentei, não tem condições mais. Tipo assim, o teu sonho fez... Meu Deus. Né? Algo que você estava tão feliz e algo que você... Como é que começar de novo? Aí a gente foi
E Deus falou no meu ouvido, assim, lembro como fosse hoje, né? Que não era para mim desistir, que era para mim ir avante. E aí, o que você faz? Uma curiosa pergunta que as pessoas perguntam muito. Quando Deus falou avante, e daí? Porque quem escolheu o nome da escola, o Senhor falou de um sonho e tudo, mas quem escolheu o nome da escola foi você. Quem teve várias criatividades foi você. E aí? O que você pensou nesse momento? Na hora de E desistir. Deus falou avante, e aí? Cadê o dinheiro? Tipo assim, não apareceu. Como é que eu vou, entendeu? como é que eu vou continuar avante? Porque os pais, todo mundo tinha medo. Aham. Quem é que mandou o filho? Mandar levar o vírus para casa, os familiares morrendo, muita gente em luto. E a gente estava em luto também, que eu tinha perdido a minha sogra, né? E falei, Deus avante, né? Só que a gente voltou. A gente voltou em finalzinho de julho, voltamos com 6 alunos e a gente foi indo com cuidado, orando, a gente cuidou bastante, a higienização, né? Para não... Graças a Deus que durante o momento que a gente retornou, com 6 alunos, a gente retornou. Se Deus mandou voltar... Tipo, você ouviu uma voz, né? Mandou voltar e você confiou, né? Porque a minha vontade era vender o prédio, vamos vender o prédio. Porque muito que aconteceu com muitas amigas da gente, né? Que fecharam escolas, venderam o prédio, né? Então, perguntaram aqui, que era pra me perguntar pra você, o que fez você levantar e continuar? Então, o que fez você levantar e continuar foi a voz... De voz de Deus. A voz Deus de falou Deus. comigo, no meu coração. Mora avante, vai, né? Mas você poderia cair numa depressão, num quarto escuro, e aí? Eu sempre costumo dizer, tu tem 2 opções, ou vai ou fica. E eu escolhi ir. Eu escolhi ir avante, né? A gente que decide muito o que você quer, né? Da sua vida. Você vai avante ou você vai chorar o luto, chorar... puxa, Deus, por que eu estou aqui? Mas não era só eu naquele momento, né? E aí eu comecei do zero praticamente, né? Porque 6 alunos é praticamente do zero. A gente começou do zero novamente, mas eu fui avante com fé. O Senhor foi nos dando orientação, foi nos dando propósito, né? E as coisas foram acontecendo e a gente foi voltando a ganhar novamente novos clientelas. E graças a Deus a gente está se recuperamos. Hoje a gente está mais consolidado, né? Hoje a gente tem mais uma estrutura melhor do que quando a gente teve a pandemia e começamos do zero. Começou do zero. Eu tenho uma perguntinha para você. Qual que é o mais fácil? Começar? Qual foi o mais difícil? Que nenhum é fácil, né? Qual foi o mais difícil? Começar ou recomeçar? O mais difícil é recomeçar. Então, assim, recomeçar então é mais difícil. Você pode explicar um pouquinho por quê? Porque recomeçar? Meu povo Sim. é curioso. Você sabe que tá... o recomeçar é mais difícil porque... Será que é só meu povo? Eu também tô aprendendo, gente. Aqui todo dia ao vivo. Todo dia a gente vai aprendendo, repassando, trocando conhecimentos. É sobre isso, né? Eu acho que o recomeçar é mais difícil porque, né? Você viveu aquele momento que você está mais animado no início. Você tem mais energia. Top. Aí você lutou com algo que era invisível, que era a pandemia, né? Que era invisível, que te deixou você lá embaixo mesmo, né? Do momento de você dizer, não, vamos parar por aqui. Então, recomeçar é difícil. Só que eu tenho uma frase, posso falar para quem está assistindo? Isso é importante. E eu tenho sempre, né, assim, não importa quantas vezes você vai cair. Quantas vezes você vai ter que recomeçar. É importante, né? Quantas vitórias você vai ter. Então a gente, né? Recomeçar, né? A gente é difícil, Mas quando a gente decide recomeçar, olhar para frente, né? Deus começa a abrir caminhos, assim, ó. E foi o que Deus fez conosco. Então é difícil, às vezes você tá, não vou mais, né? Fazer isso, não quero mais, mas vai avante. É engraçado, é tão bonitinho falar propósito, não né? faço não. Mas assim, o que essa experiência ensinou para você empreender, para você ser essa empreendedora hoje? A experiência do Covid me tornou... Não, a experiência de tudo, do começo, do recomeço. Mas do recomeço, nós estamos falando do recomeço. O que aconteceu? O que ensina? A experiência, ela nos tornou mais forte. Porque que eu até falei um dia desse para uma professora, né? Se o Covid não conseguiu parar o SEAC, porque quem está no SEAC? Quem é a base principal? Deus.
O segredo é Deus. Top, Tá o né? segredo. Foi a ficha, né? É Deus. Então, assim, é uma pergunta, assim, um pouco dolorida, que até eu também estou passando por alguns processos, no meio de alguns processos, e é doído, às vezes, falar sobre dor, né? Você acredita que aquela queda fez parte do teu propósito de vida, da tua história, do SEAC, da tua empresa? Você acredita? Acredito. Por que você acredita? Gente, aqui tá uma mulher de Deus, eu quero tirar, sugar. Sugar mesmo. Por que eu acredito que é o propósito de Deus? Porque lá em Eclesiastes fala, tudo é um propósito debaixo da terra. Top. E Deus nos deixou mais forte. Se o Covid não nos derrubou, matou um monte de gente, né? E Deus nos deixou, então, se Deus me deixou eu sobreviver, eu peguei esse Covid. Se Deus me deixou sobreviver pro Covid, porque Ele tem um propósito na minha vida, de abençoar os lares através das crianças, né? Através do ensinamento como professora, né? Porque todos os dias ali a criança leva para casa, né? Um aprendizado novo, leva algo para casa que aprendeu num devocional, um louvor, e vai evangelizar. Então, esse é o propósito. Então, né? Não é a dor me fez ficar mais forte. E toda vez que eu quero desistir, eu lembro que pior já estive. O momento mais difícil para a humanidade no mundo foi na época do Covid, porque pessoas morrendo. Então, se eu conseguir superar o Covid, qualquer coisa vai ser fichinha. Tem uma mensagem aqui do pessoal. Tia Wanda, Ah, acharam eu, foi? uma excelente pessoa. Tive o privilégio de trabalhar no primeiro ano da escola. E meus 2 filhos, alunos. Né? Aí tem mais outra aqui, eu acho que é sua filha, Renana Amaral. Isso, meu filhote. Minha mãezinha, Oh, tô assistindo pelo YouTube. oh. Essas fãs número 1, né? É, sou o número 1. E o que você diria para alguém que perdeu tudo e está com medo de recomeçar? Porque hoje, tipo assim, querendo ou não, você perdeu tudo. Quantos que você teve de pagar para recomeçar? Você tinha caixa para pagar todos aqueles funcionários? Não, tinha acabado de começar. Pois é, então você que passou essa dor, conta para quem está assistindo, o que você diria para eles? Você perdeu tudo e está ali sem saber o que fazer. Primeiramente, traz Deus para o centro. Traz Deus para o centro da sua vida, que Ele vai estar lhe orientando, lhe ajudando, para que você possa recomeçar. Ninguém vai conseguir recomeçar nada se Deus não estiver na frente. Eu só consegui recomeçar após a pandemia, né? Graças a Deus, porque Ele esteve conosco, nos abençoando, nos fortalecendo, e eu tive que ouvir a voz dele, dizer, olha, vai lá, não tema não, vai lá, avante. E a gente foi, né? Então, somente por isso que a gente conseguiu. E a bússola, então? A bússola é lá no SEAC, a Bíblia Sagrada. Então, mas eu não consigo enxergar outra bússola, você consegue? Não, Você... é a bússola para o ser humano ser feliz, Tá entendendo? Não, é tá falando Deus. de- Quer ter sucesso para tua empresa? Deus. É. E sempre tem alguns eventos, eu lembro que eu lembro vários eventos lá e não sei que foi o dia das mães ou foi o dia da mulher. E assim, foi um dia que eu tava assim, bem destruída. E eu acho que teve algumas brincadeiras lá. Eu acho que eu até falei alguma coisa, dei até um presente, né? Foi algo assim. Você lembra daquele dia? Lembro, dia da família. Isso. Festa da família. Qual um dos... Eu quero que você fala alguns testemunhos, que eu sei que eu dei um testemunho, mas você tem outros também. Algum testemunho do que as pessoas falam sobre esses eventos? O que mudou na vida? Porque assim, eu falando como apresentadora né, é uma coisa, para outras pessoas. Porque eu tive essa experiência, gente. Eu cheguei lá e eu tava assim na transição de divórcio, né? Que eu sempre falo dessa dor. E aí, pra mim, eu não tava conseguindo, nem sabia como levar meus filhos. E teve uma palestra que mexeu de forma sobrenatural. E tava uma sala cheia de gente e a vergonha terrível, terrível. Porque eu tinha que encarar, eu tinha que levantar a cabeça. Mas aquelas palavras falou tanto pra mim que eu fui obrigado a encher o eu de uma forma que eu tive de falar ali, né?
E depois eu fiquei até com vergonha quando acabou aquela êxtase ali. Eu tive de ir embora. Eu falei, meu Deus, o que vão falar? E é uma escola particular e falar assim, não, ali só tem pessoas que, né, que têm dinheiro, pessoas que não tem problemas. E pra mim, tá naquele meio e ver assim, uai, só eu que tenho problema, você imagina como foi difícil pra mim. E essa escola, eles não entraram na minha vida pessoal, mas desse dia em diante acendeu uma luz amarela. Toda vez que eu levava, às vezes a tia Gisele, eu levava o Pedro na escola e o menino gritando, aquelas birras na transição de mãe para um lado, pai para o outro. Então essa escola, além de ensinar os alunos, eles dão um suporte para a família, porque eu sou uma prova viva. E assim, para mim, dá vontade de chorar, porque para mim é uma honra poder honrar essa escola, poder honrar você, poder honrar seu esposo, poder honrar todas as professoras, porque... Vou chorar, gente! Porque ela lembra, quando eu cheguei lá, que ela até sempre lembra, quando meu filho, 2 anos, fui até um pouco arrogante e apertei mesmo, porque eu sou dessa, eu sei que tem um monte de gente que aperta mesmo, porque é nosso filho, nosso bem mais precioso, né? Maior patrimônio. Você lembra que eu cheguei lá? Como foi? Lembro. Quando eu falei que eu tava com medo, você falou, calma, Lilda, alguma coisa assim. O que a gente fala? Além dos seus olhos, eu falei assim, além dos meus olhos, estão de quem? De Deus, De né? Deus. Te acalma, te tranquilizei. A gente tranquiliza qualquer papai, qualquer mamãe, né? Que às vezes não é fácil mesmo não, né? Já tem, eu acho que, marcar outro programa para falar da questão aí pedagógica. Então, não é fácil, né? Mas o que a gente faz? Quando a família chega para a escola nesse estado, o que a gente faz é, primeiramente, abraçar, né? Porque é tantas coisas, às vezes as pessoas estão sobrecarregadas, aí a gente precisa abraçar, deixar que essa pessoa respire para depois a gente trabalhar e fazer um trabalho com a criança, né? Mas foi tranquila, né? O Pietro tá com a gente 3 ou 4 anos, né? Entrou com 2, 3, 4, né? Então, mas é isso que a gente faz lá, a gente abraça, né? A gente cobra muito, quem tá me assistindo sabe, os pais, né? Direto chama pra minha sala, conversa, porque a gente quer o melhor, né? A gente quer cuidar do melhor patrimônio que o pai e a mãe têm, que é o seu filho, né? O maior investimento é o seu filho. E quando você faz esses eventos, então você pensa, interessante, falou algo interessante, você falou assim, quando eu faço os eventos, porque você não fez para as crianças, por que você faz esses eventos? Você prepara os pais, né? Quando eu faço esses eventos, né, eu oro, e quando a gente está montando, né, com o coordenador, montando o projeto, né, que a gente quer mesmo fazer uma acolhida, trazer a família para dentro da escola, para a família conhecer, ter momento, ter recordação, né, porque quando a família está na escola, as crianças se sentem bem. O meu pai está aqui. A coisa mais linda, eles mostram, olha meu pai, minha mãe, você já sentiu isso? Eles têm orgulho de mostrar o papai e a mamãe, então é muito bom quando a família está dentro da escola, a gente faz esse acolhimento, leva a família para a família ver o trabalho que a escola faz e que a gente tem a responsabilidade que a gente tem de cuidar dos filhotes deles. Eu tenho certeza que quem está ouvindo vai querer conhecer essa escola, SEAC. Vai sim. Então, se você pudesse resumir a tua história em uma só palavra, qual seria? É difícil, né? Mas... Não, é um legado, né? Nasceu quando ainda era criança e resumiria assim que foi Deus que me deu esse legado para me transformar vidas, né? Crianças, né? Todos os dias, famílias, entrar dentro dos lares através das crianças, através dos louvores, né? E tentar para que o mundo seja um mundo melhor. Então a gente tem que investir em quem? Em quem é pequeno e quem é criança. Então esse é o nosso legado. Investir em quem? É nas crianças que devemos investir. Esse é o nosso legado, investir nas crianças. Interessante, porque você pensou em tudo, né? E como que você tem essa inteligência de pensar em tudo? Quem é a bússola? É Deus. Né? Cada projeto a gente direciona primeiro para Deus. Deus, como é que vai ser? Nos ajuda. E a gente sempre sente um frio na barriga, principalmente quando a festa é grande. A gente acabou de fazer uma agora no meio do ano, você participou, né? E é enorme a festa e tem a família, dá aquele gelinho, mas tudo dá certo, né? E tudo é para honra e glória do nome do Senhor. Amém. Então isso é interessante para as mulheres, para aquelas pessoas, homens que têm sonho, que talvez um dia, né, a sua empresa também teve de recomeçar e
Interessante que eu fiz essa pergunta para você, mas eu não saberia responder. Qual que seria pior que eu sempre coloco na parede? E assim, quem tem a bússola não fica sem resposta, Não né? fica, porque o Espírito Santo, ele vai iluminar, ele vai te abençoar, vai te ajudar. Ficou sem nenhuma resposta aqui, muito sábia as suas respostas. Obrigada. Então, a Wanda, ela descobriu que crescer é maravilhoso, mas o recomeço que muitas vezes descobrimos nossa verdadeira força. Então, você que deseja, que hoje não sabia nem por onde começar, faça uma oração, peça para ouvir a voz de Deus e fala: Deus, por onde eu vou começar? Arruma o que tiver de ser arrumado e busque conhecimento, busque curso. E é isso aí. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Quero só agradecer pela oportunidade, né? Você, né, o programa que trouxe a gente aqui, né? Agradecer a minha mamãe, que é a base de tudo, né? E, né, que nos ajudou também nessa caminhada através das orações, né? Meu maridão, que mais confiou em mim foi ele, né? Foi lá, pagou a faculdade que não tinha condições, né? E me ajudou em todas as maneiras, até hoje, como você conhece lá, me ajudando a continuar sonhando, né? O meu filho e os meus sócios, né? O Elias, a Poliana, o Levi, a Lídia e meus outros irmãos também, mesmo que os que não são sócios, mas me ajudam. É uma família, que isso é muito bom, tá bom? Um beijo, um abraço para vocês, Deus abençoe. E só mais um pouquinho, que tem uns minutinhos ali, e algo... Era o final, tá, gente? Mas eu sugo cada minutinho porque nós precisamos ter conhecimento. E quando a gente ouve a história, é como se dá um alerta ali. Olha, nossa, é nisso que eu preciso mudar. Então, o que eu quero perguntar rapidinho? Falou sobre família. A gente escuta, gente, quantas pessoas estão decepcionadas com família. E assim, o que eu pude ver aqui, que você o tempo todo agradecendo a tua família, o tempo todo. Eu sei que eles não são santos, que um dia, né, eles magoaram, mas você mesmo assim sempre olhou pro lado bom, tanto eles, você com eles, que nós somos humanos e fale, e você sempre com a tua família. E o que você fala assim sobre família? A família é a base de tudo, né? A família é um projeto feito por Deus. Deus fez a família, né? E se nós estivermos bem com a família, tudo vai bem, né? E a família só vai se dar bem se ela tiver a base, né? A família ela precisa ter uma bússola, que é a palavra de Deus, trazer Deus para sua família, porque aí tudo vai dar certo, né? A base de tudo é Deus, né? E a família sem Deus, ela vai ser como um barquinho na tempestade. Ela vai afundar, porque ela precisa de Deus, né, na sua família para poder orientar. Porque é difícil, né? É um momento difícil na família, quando os filhos crescem, quando chega na adolescência. Mas se você estiver alicerçado na palavra de Deus, na família, vai dar tudo certo. Então, assim, o perdão, né? O perdão é tudo, igual eu tô falando aqui, para recomeço, porque tem um recomeço, mas olha onde foi. A maioria das pessoas aonde está decepcionada com quem? Primeiro Deus, segundo família. Então, onde tem que haver o conserto. Então, o perdão é importante. O que você fala sobre perdão? Nos últimos minutinhos, sobre perdoar a família, pessoas que têm dificuldade, porque não tem como você ir sem o perdão. Perdoar? Isso, o que é o conselho que você dá para as pessoas, porque isso é algo assim muito importante. Perdoe hoje, não deixe para amanhã. Isso, entendeu? Perdoe hoje, porque a mágoa, né? Ela faz mal para o ser humano. Então, melhor perdoar, seguir avante e buscar o sucesso. Isso, é porque a família, olha só, em tudo que eu vi aqui em você, depois do Senhor, foi a família, porque se você tivesse sentado sozinha, lá não. sozinha, não tinha, né? Então, muito obrigada por essa tarde, mais um programa terminando, e até sexta-feira.